Olá, bom dia. Está começando o Saúde Algo Mais e hoje um programa muito especial. Afinal de contas, falar sobre menopausa ainda desperta muitos silêncios. É um tema que por muito tempo ficou cercado de preconceitos, desinformação e até mesmo vergonha. Mas duas médicas aqui do nosso estado decidiram mudar essa história, criando um projeto chamado Menopausa Extraordinária. Que nasceu para dar voz às mulheres no climatério, com suas histórias reais, suas dores, mas também as suas alegrias. Mostrar que essa fase não precisa ser um tabu, não pode ser encarada como uma derrota, muito pelo contrário. A proposta é simples e poderosa, trocar experiências, oferecer informação clara e acessível, além de acolher, sem julgamento, sem comparação. Nada de fórmulas mágicas ou promessas milagrosas. Apenas um processo de autoconhecimento, dedicação, aceitação e até mesmo transformação. Hoje a gente conversa com duas médicas ginecologistas, doutora Luciana Couve, doutora Patrícia Nakamura, criadoras do projeto. E a gente vai entender como é que surgiu essa iniciativa, o impacto que tem gerado e por quê. Falar de menopausa é mais do que nunca falar da liberdade, do protagonismo feminino. Primeiro, é uma alegria enorme receber a Patrícia e a Luciana aqui no Saúde Algo Mais. Afinal de contas, somos formados no mesmo ano, na mesma faculdade, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. São duas amigas, tenho a maior alegria de recebê-las aqui. Obrigada, Ricardo. Agora, contem, eu vi vocês conversando sobre a menopausa extraordinária no Instagram, achei extremamente interessante, conversei com a nossa equipe para que vocês estivessem aqui para a gente falar sobre esse tema e eu quero entender quais foram as motivações, né, Obrigada, que Ricardo, pelo desencadearam convite. o projeto. Falar sobre menopausa é uma paixão, né? Porque a nossa paixão é cuidar de mulheres, e cuidar de mulheres maduras, com toda essa bagagem de vivência, traz muito mais alegria. Esse projeto nasceu, essa semente nasceu numa sala de cirurgia. Nós operamos juntas e muitas vezes conversamos sobre o que nós passamos e o que nós recebemos no consultório com as nossas pacientes. E nessa fase do climatério, da perimenopausa, está tudo muito difícil, né? Para nós está difícil, para elas também. Mas um empurrão adicional veio de um amigo em comum, né? O Rodrigo Scala nos incentivou. Olha, vocês têm que começar a falar sobre isso. Rodrigo, obrigada. E daí a gente começou a amadurecer essa ideia e esse projeto realmente foi revolucionário. Nós temos apenas 20 dias, né? 20 dias de início e a aceitação, a receptividade, a generosidade das mulheres com que nos receberam foi mesmo extraordinária. Na verdade, eu acho que tudo surgiu até mesmo pela nossa experiência. Porque nós estamos vivenciando a bendita menopausa. A experiência pessoal. Então, o que acontece? A gente viu que muda muita coisa. Mas é possível a mulher continuar produzindo, ser produtiva, ser bonita, ser feminina. E isso falou, poxa, a gente tem que levar isso para frente, né? Não pode ficar só no papel. Vamos botar isso para todo mundo, num linguajar mais simples. A visão não é para o profissional de saúde, é para a mulher que está em casa, que está sofrendo. É essa que nós estamos em busca. E sofre mesmo, né? Sofre. Não é fácil. É uma transição difícil, realmente. A menopausa para a mulher começa com o cabelo branco, que já é um problema. Mas aí vem um monte de transformação. Mas isso tudo tem uma solução e basta ter conhecimento. Então, esse acho que foi o ponto inicial. Falei assim, puxa, a gente passou pela transição e a gente está aqui. Somos duas profissionais, trabalham pra caramba. A gente continua, não deixamos de fazer nada do que a gente fazia, né? E surgiu esse projeto que está sendo muito bonito, muito legal.
Quais foram as grandes dificuldades que vocês tiveram nesse processo do climatério? Posso perguntar isso para Sim, vocês? sem dúvida. Para mim foi a névoa mental, né? Essa ideia de que a menopausa é apenas um evento ovariano, isso é um equívoco tremendo que, infelizmente, muitos médicos, inclusive, que não têm formação, capacitação em menopausa, ainda acreditam. A menopausa é um evento neuroendócrino e a mulher passa por transformações neurológicas, inclusive com remodelação neuronal, que tem um impacto profundo, inclusive, na nossa vida profissional. Então, para mim, o que mais me alertou no sentido de que eu estaria na perimenopausa foi justamente a névoa mental. Mas também para isso tem tratamento. Para você, Paty, o que foi? Não, para mim, eu sofri foi com sintomas da menopausa. Do fogacho. Fogacho, sudorese noturna, indisposição, cansaço, me senti deprimida, sem ânimo para fazer as coisas. Falei, putz, não é possível, tem que ter solução. E o pior, que a gente, mulher, ginecologista, eu demorei para cair a ficha. Esse é um ponto importante. Hoje, conversando também Sim. com algumas pessoas, com algumas mulheres, inclusive com a minha mulher, Sim. E ela está nesse Sim. processo. E há uma demora para o entendimento Sim. do que é o climatério, de que é esse processo da perimenopausa. Né? O que se observa, isso não apenas no Brasil, mas em todos os relatos, os estudos, de que, infelizmente, o nível socioeconômico e o grau de escolaridade não faz com que a mulher entenda completamente o processo. Isso, né? Verdade. Em parte porque se fala muito pouco de menopausa, né? E os sintomas iniciais da transição menopausal são muito discretos, são comuns a outras situações. E essa transição, ela não é linear, gradual, ela é em picos e vales. Então, de repente, a gente dorme mal, está com fadiga, falta de energia, vários sintomas. De repente, o ovário produz um pouco mais e a gente melhora. Daí a gente pensa, não, eu estava sobrecarregada no trabalho, eu precisava de férias, ou porque as crianças estão em semana de provas. Daí você melhora e esquece, mas aquilo não se mantém. Dali poucas semanas, de novo. A maioria das mulheres só vai perceber que está na transição menopausal quando surgem os fogachos ou quando surgem as irregularidades menstruais. Mas é importante que ela saiba que se ela tiver pelo menos 3 sintomas que possam ser atribuídos à menopausa, ela precisa ser investigada quanto a essa possibilidade. A gente vai fazer um pequeno intervalo, depois eu quero entender também o que é que está por trás desse silêncio, o que é que esteve por trás desse silêncio todo relacionado a essa fase da mulher. Já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor,
Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando as médicas Luciana Covre, Patrícia Nakamura, que são médicas ginecologistas e estamos conversando sobre essa fase tão importante da vida das mulheres, que é a fase do climatério, a fase da menopausa, e que podem ser fases de grandes transformações positivas. O que está por trás desse silêncio que imperou até pouco tempo, de uma forma generalizada, em relação a essa fase que as mulheres vivem? Em parte, é um silêncio estrutural, onde as mulheres são silenciadas, né? As dores femininas, as queixas femininas, de uma maneira geral, elas são silenciadas. Não apenas na obstetrícia e no pós-parto, né? Nós caminhamos bastante em relação à violência obstétrica, a voz da mulher no sentido de ser protagonista do seu parto. Eu acho que isso é algo que já caminhou bastante, apesar de não estarmos ainda no ponto ideal. Mas essas mulheres envelheceram, né? Estamos agora vivendo o silêncio em relação à menopausa. E porque muitas das mulheres famosas que têm visibilidade nos meios de comunicação também estão entrando na menopausa e elas estão falando. Falando abertamente. Né? Isso é muito interessante. Muito interessante. Né? A primeira artista brasileira que falou claramente sobre menopausa foi Rita Lee, que trouxe esse assunto à voga em 93. Ela, inclusive, publicou uma música chamada Menopower e falava abertamente sobre tudo que ela estava passando, mas a gente não estava, na época, preparada para ouvir, né? E um outro ponto é que, em 2002, foi publicado um grande trabalho americano chamado WHI, que chegou à conclusão precipitada, hoje sabemos, que a reposição hormonal aumentava o risco de desfecho cardiovascular e, em algumas situações, o risco de câncer. Porém, esse trabalho foi mal desenhado ou foi interpretado de uma maneira muito precipitada. Os hormônios que eram utilizados eram hormônios equinos, eram hormônios que nós não usamos hoje, utilizamos os bioidênticos. E o perfil de mulheres que realizavam, que participavam do trabalho, eram mulheres muito acima da faixa etária que repõe hormônios hoje. Eram mulheres em torno de 70, 64, algumas próximas a 80 anos. E esse trabalho, ele explodiu como uma bomba, não só no meio médico, mas em toda a sociedade, e uma geração inteira de mulheres foi silenciada. Nós deixamos de fazer reposição hormonal por quase 20 anos. Então, parte desse silêncio também diz respeito ao estudo WHI. E de fato esse estudo foi impactante, foi né? impactante e ainda persiste ainda com seus efeitos, sim, né? Sim. Infelizmente, mas é importante a gente estar falando sobre isso. Patrícia, quais são outros problemas que marcam esse período da mulher, outros sintomas, né? Uma questão importante e que é muito cobrada pela sociedade, principalmente das mulheres, você falou dos cabelos brancos, está relacionada à questão do envelhecimento. Uma outra questão também está relacionada à libido. São fatores, são mudanças importantes nesse período, né? Com certeza. Principalmente porque hoje a mulher, ela tem várias alternativas para se manter jovial, né? Sim, e a mudou indústria, muito, né? A indústria hoje, no geral, ela valoriza a beleza, o físico, o externo, né? E a mulher não quer envelhecer. Então, quando chegou a menopausa,
todo mundo tentava fazer de conta que não estava acontecendo, maquiando. Surgiram vários tipos de implantes, chips da beleza, tudo para mascarar a bendita da menopausa. Só que a menopausa, ela pode ser melhorada de uma certa maneira. A gente fala, a menopausa, na verdade, é um renascimento da mulher. Ela ressurge. Então, realmente, você vai ter queda hormonal, você vai ter queda de libido, você vai ter dor para ter relação, você não vai ter lubrificação, e tudo isso são efeitos da falta de hormônio, né? E que isso pode ser tratado. Tem jeito de se melhorar. Deve ser tratado. É lógico, ainda existem algumas restrições para o uso de hormônio, mas são mínimas as restrições. Hoje, está amplamente divulgado. O hormônio bioidêntico realmente faz bem para a saúde da mulher. Somente aquela que está com câncer ou que realmente teve um efeito tromboembólico recente deve evitar a reposição hormonal. O restante pode fazer reposição, sim. Isso é muito importante. Mesmo, por exemplo, minha mãe teve câncer, por isso eu não faço a reposição. Não é mais assim. É lógico, existe câncer que tem receptor, que é genético. E é possível esses avaliar casos isso são casos também, né? isolados. Mas a grande maioria pode e vai ter melhora no teu dia a dia, tá? Então, assim, existe muito tabu em relação a isso. A mulher foi educada, criada para nunca reclamar, principalmente sobre o corpo dela. A mulher nunca foi educada para reclamar de qualquer coisa. Ela deveria aceitar. Tanto que a sexualidade da mulher até hoje é uma coisa frequente, uma queixa frequente no consultório. Porque as mulheres foram educadas para não ter sexo, para não ter prazer no sexo. E hoje isso está sendo visto de outra maneira. Né? Mudou muito. Mudou muito. E é interessante porque quando você fala nessa geração de pessoas famosas que estão manifestando, Sim. porque é uma geração que já vem com um comportamento diferente em relação ao posicionamento da mulher, em relação à própria sexualidade, né? Com um desejo expresso de uma forma mais clara, mais aberta, né? Inclusive para os seus parceiros, enfim. E não apenas isso, mas o que se chama hoje de mercado prateado, que é o mercado movido pelo consumo das mulheres 50 a mais. É um dos mercados que mais cresce. Sem dúvida né? alguma. E é justamente o que a Patrícia falou. As nossas mães e avós viveram a menopausa, essa fase, no silêncio, sem acolhimento, sem tratamento. E as mulheres hoje querem muito mais. Só que não basta apenas a gente falar de menopausa, a gente precisa de pesquisas, precisamos de acesso. É importante ressaltar que não existe medicações de reposição hormonal para a menopausa disponíveis no SUS, na Rede Nacional de Medicamentos Essenciais, não temos reposição hormonal. E isso é uma pauta não só dos ginecologistas, mas é uma pauta feminina. Então, precisamos de políticas públicas, de acesso, de informação, né? E vamos todos trabalhar no sentido de que isso aconteça. A gente vai para mais um intervalo e volta para o nosso bate-papo, o bloco final. Já voltamos, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento.
Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Luciana Covre, doutora Patrícia Nakamura, elas são médicas ginecologistas e que vêm aqui conversar com a gente sobre climatério, sobre a menopausa, essa fase tão importante, tão marcante na vida das mulheres, que pode ser vivenciada de uma forma bastante positiva. Quais são as experiências mais marcantes que vocês ouviram dentro dos seus consultórios? Olha, é super comum a gente receber paciente que chega com quadro achando que está com depressão. É o mais comum. Estou com depressão, chega polimedicada, tomando um monte de medicação para depressão, para ansiedade, para insônia. E muitas vezes não é nada disso. É simplesmente transição menopausal. Então é muito comum. E outra queixa que cada vez vem mais e mais no consultório é a falta de libido. Sim. E elas vêm pedindo, doutora, eu quero usar testosterona. Elas já vêm te falando, já vem com a receita, já vem com a receita pronta. Falar, eu quero usar. Então, é muito interessante, mudou muito a visão da mulher no consultório. E a gente vê casos engraçados mesmo. Vê mulheres que, porque a minha amiga usou, eu quero usar, e usou, e não deu certo, deu ruim. Então, a gente Como é que vê está essa muito questão da isso. testosterona? A testosterona, Porque é ela... uma polêmica enorme em relação a isso. Mais ou menos, assim, de uma maneira geral, todas as diretrizes nacionais e internacionais não consideram a reposição de testosterona como parte de um combo da Sim, menopausa. Não são perfeito. todas as Não é mulheres que obrigatório precisam. o Eu sei, uso da claro. testosterona. A reposição da menopausa é basicamente estradiol e a progesterona natural sintética. Ela é utilizada exclusivamente nos casos de disfunção sexual, né? Que é a Desejo síndrome hipoativo. do desejo hipoativo feminino. Nem todas as mulheres respondem a isso. Até porque a sexualidade feminina é muito complexa, é muito mais cerebral do que genital, não é apenas genital e hormônios. E muitas mulheres têm problemas sexuais muito mais relacionados ao estilo de vida, a própria exaustão da mulher moderna, que se vê sobrecarregada com demandas gigantescas e infinitas. Muitas vezes, o melhor
maior afrodisíaco que ela precisa ter é um pouco de pausa, né? É dividir a carga do cotidiano, né, com as outras pessoas da família. Muitas vezes isso já contribui e já ajuda bastante. Sem dúvida alguma, né? E o que você disse, né? O desejo da mulher está muito relacionado ao cérebro, Ao cérebro. às emoções. Sim, Ele é né? mais emocional do que físico. Porque não adianta ter um dia terrível com o Não. companheiro, com a companheira, e achar É que isso vai se diferente. resolver na cama. Não é Exatamente. assim que acontece. O homem pode cair a casa, ele funciona. É diferente. A mulher não, às vezes está Às magoada, vezes. não vai rolar. Nem sempre, Nem né, sempre, Luciana? nem sempre. Aliás, é um outro É o que a tema. gente ouve no consultório, É, que nem sempre Nem também. sempre. E, aliás, é um outro tema que precisa de uma abordagem mais Sem profunda, que é a questão da andropausa. Sem né? dúvida. E Sem deve dúvida. ser tratada. Então, Oh. exatamente. Agora, o que é que vocês estão pensando aí para o extraordinária menopausa? Esse projeto Quais ele são não os é passos? exclusivamente um projeto de informação médica. Na verdade, é uma troca de experiências. Nós queremos ouvir as mulheres, dar voz a elas. E o nosso próximo passo, que começa já na semana que vem, é um podcast chamado Extraordinárias, onde nós vamos ouvir mulheres dos mais variados temperamentos, histórias, trajetórias, né? Estilos de vida, Estilos de vida. diferentes. Mulheres 40 mais, cada uma com uma essência, cada uma com uma maneira de ver o mundo, cada uma com a sua forma de tratar, não é? Porque nós não estamos estabelecendo nenhuma maneira, você tem que fazer dessa forma, de maneira alguma. Nós queremos ouvir o que elas estão fazendo, vivendo, as suas experiências. Então, começamos já na semana que vem e em breve vamos ter bastante novidades. Na verdade, esse projeto ele visa informar a paciente, oferecer para ela um leque de informações para que ela, junto com o médico, com o profissional que ela procurar, ela possa escolher o que vai ser melhor para ela. Para cada um tem uma situação diferente. Claro. E é isso que a gente está tentando mostrar, tá? E é por isso que a gente fez esse convite a essas 3 mulheres, que no fundo são 3 mulheres completamente diferentes, mas as 3 são mulheres extraordinárias, que têm uma história, que têm uma atividade importante na sociedade e vai ser muito divertido. E a gente tem um projeto que é para um projeto pouquinho maior, mais longo, mas está quase já finalizando. que nós estamos escrevendo um livro. Que legal. Que é justamente isso, menopausa extra.ordinária. Poxa, incrível, muito bom. E que é voltado para essa mulher. Nós não temos nenhuma publicação brasileira escrita por mulheres para mulheres. Nós temos várias publicações americanas, uma publicação inglesa, que na verdade são livros excelentes, são muito bons, mas a mulher brasileira ela tem alguns aspectos culturais, alguns aspectos da própria latinidade que precisam também ser abordadas. Com certeza. Então esse é um livro, é uma linguagem leiga, Mais simples, mas trazendo as diretrizes médicas nacionais e internacionais, e não apenas questões de saúde, mas as questões do universo feminino como um todo, né? Questões de relacionamento, de vida profissional, falamos sobre o divórcio grisalho, sobre o mercado prateado, né? Sobre a invisibilidade da mulher em vários aspectos, sobre envelhecimento feminino. Não há nenhum problema em envelhecer, Claro. né? Cada mulher escolhe a sua jornada, não há uma única forma de envelhecer, cada uma... Aliás, o envelhecimento é um presente, É um né? presente, Que bom, é uma né, que a gente pode dádiva, envelhecer. Né? exatamente. E as mulheres, né? Nós sabemos que 30% das mulheres brasileiras têm hoje entre 40 e 65 anos. Sim. E a maioria dessas mulheres vai viver pelo menos 40 anos da sua vida na menopausa. É verdade. Então, que ela seja uma vida muito plena, muito produtiva, que lhe traga muita alegria, que ela continue contribuindo, né, com a sociedade, na comunidade que ela vive, nos papéis que ela decidir desempenhar. De forma plena, né? De que é o forma objetivo. De forma plena. Parabéns pelo projeto, Obrigada, sucesso. Ricardo. Obrigada. Obrigada. Muito Um obrigada. prazer falar com vocês aqui. Um prazer falar com vocês todos os dias. Um grande abraço, um grande dia. Até o próximo Saúde Algo Mais.